O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versos de 12 a 19. Tem muita gente sofrendo por causa da pandemia, sofrendo por sofrimento que tem várias origens. E essa semana, conversando e chorando com uma ovelha aqui da igreja, ela disse: pastor, por que eu sofro tanto? E a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram, não é isso? Não devemos fazer como os amigos de Jó, sentar e ficar fazendo teologia com a desgraça alheia. Isso é muito fácil. E tem gente que é especialista nisso. Mas como nós cristãos devemos encarar o sofrimento? Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Antes de nós entrarmos na exposição do texto, eu quero fazer 4 colocações que eu acho que são importantes para nós entendermos o ensino bíblico sobre o sofrimento. Primeiro, o sofrimento existe por causa do pecado. A partir da queda, a partir do momento em que o pecado passou a fazer parte da vida do homem, o sofrimento passou a existir na esfera humana, na história. Ele é universal. Ele é bem democrata. Sofre o pobre, sofre o rico. Morre na UPA, lá na periferia, na favela, morre no Sírio-Libanês. Tem gente sofrendo em todo lugar. Segundo ponto é que Deus, na sua soberania, Ele usa o sofrimento para punir o ímpio e para disciplinar os seus filhos. Você precisa entender que Deus é soberano. E que Deus, Ele é o Deus de todos aqueles que sofrem, mesmo sendo ímpios ou não sendo ímpios. Deus é Deus. Vocês se lembram a pergunta que os discípulos fizeram sobre um cego
de nascença. E a pergunta teológica, espírita, budista, da tradição panteísta foi essa: quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse o quê? Cego. Porque às vezes a gente tem na mente que sofrimento é karma. Não. Jesus disse: ele nasceu cego para que se manifeste nele o quê? A glória de Deus. Terceiro princípio: Deus usa o sofrimento para ensinar ao crente, aos seus filhos, a obediência. Deus usa o sofrimento para o nosso crescimento e o nosso amadurecimento espiritual. Veja em Hebreus, por favor, capítulo 5, versículo 8. Esse texto se aplica a Jesus Cristo na sua humanidade perfeita. Diz assim: embora sendo filho. Ou seja, o ser filho não nos dá imunidade do sofrimento. Diz assim: embora sendo filho, aprendeu o quê? A obediência pelas coisas que sofreu. Há sofrimentos na minha vida e na sua vida, como está aí no versículo 19, que são sofrimentos segundo a vontade de Deus. Deus permite e Deus usa o sofrimento, a provação, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Mas há uma quarta razão por que nós sofremos. Deus usa o sofrimento para revelar o seu poder. Se você estudar na Bíblia, você vai observar quantos milagres, quantas vezes, principalmente Jesus Cristo, manifestou o seu poder na vida de pessoas. Quantas pessoas são curadas hoje, são salvas hoje, são transformadas hoje pelo poder de Jesus. Então, continue acreditando em milagres. Porque Deus cura, Deus sara, Deus restaura. Olhando para o texto, nós vamos descobrir. Leia aí no versículo 12, diz aí: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro está nos ensinando aqui, em primeiro lugar, que eu e você, como crentes, assim como seus leitores originais, nós devemos esperar o sofrimento. Veja algumas lições nesse versículo. Primeiro, o sofrimento não significa ausência do amor divino. Veja que Pedro diz: amados, amados. O fato de você estar aí no leito, o fato de você estar passando por essa provação, por esse sofrimento, isso não significa que Deus não ame. O apóstolo Paulo coloca lá em Romanos capítulo 8, que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Talvez Satanás esteja usando esse sofrimento que você está passando aí, essa luta, para minar o seu relacionamento com Deus, para lançar dúvida no caráter de Deus. Mas veja lá, João capítulo 11, versículo 3. Vamos ler juntos? 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
Os amados de Deus adoecem. Os amados de Deus pegam Covid. Os amados de Deus morrem. Veja, no mesmo texto do versículo 5. E agora, lê comigo o que diz 11:5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Agora não é mais um sentimento de humano, mas é o próprio Jesus que reconhece. Voltando para o versículo 12 de 1 Pedro, o sofrimento não significa ausência de amor. O sofrimento não deve ser estranhado como se algo sobrenatural estivesse acontecendo. E nós, irmãos, como crentes, nós temos um duplo sofrimento. Primeiro, porque nós estamos vivos. No mundo tereis o quê? Aflições, sofrimentos, angústia. E a Bíblia diz que pelo fato de nós estarmos em Cristo, nós sofremos. Então nós apanhamos dos dois lados. Não tem jeito. E é tão interessante, porque ele diz: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Mas qual é o propósito desse sofrimento? Está aí. Nesse versículo 12, o sofrimento tem um propósito. Pedro diz o quê? Destinado a provar-vos. Todo sofrimento é útil para o nosso quê? Crescimento espiritual. Volta um pouquinho lá, 1 de Pedro, capítulo 1. Lê comigo os versos 6 e 7. 1 de Pedro 1, versos 6 e 7. Vamos lá juntos? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ao nosso tema, glorificar, vivemos para glorificar somente a quem? A Deus. E nós devemos glorificar a Deus no sofrimento, na provação, na dificuldade, na luta. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, não estranhe sofrimento. Está no pacote da existência. Está no pacote de ser crente. Irmãos, nós somos tão ruins com sofrimento, imagine se não tivesse. Segunda lição, versos 13 e 14, Pedro vai nos ensinar uma coisa sobrenatural. Ele vai dizer que nós devemos nos alegrar. Veja no versículo 13, o que ele diz? Pelo contrário. O que é pelo contrário? É pelo contrário. É o inverso. Ao invés de vocês ficarem estranhando o sofrimento, como se algo se alegre. E a vontade que eu tenho para perguntar para Pedro, Pedro, você é masoquista? Como é que eu vou me alegrar no sofrimento? E aí ele vai dizer o seguinte, que o crente, quando sofre, eu, quando você, quando nós sofremos, nós somos co-participantes dos sofrimentos, o quê? De Cristo. Eu sofro porque estou no mundo, eu sofro porque sou cristão, sou crente. Tem uns sofrimentos nessa vida que só vem sobre crente. Todo mundo gosta da graça comum e da graça especial. Graça especial só de bênção. Quando chega no sofrimento, ninguém quer. A graça especial do sofrimento. E é tão interessante,
porque ele quer nos ensinar algo precioso. Nesse versículo 13 e 14, ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Irmãos, ele quer que nós nos alegremos, pois o sofrimento significa comunhão com Cristo hoje e garante a glória no futuro. O que Pedro está nos ensinando aqui, que eu e você, como crentes, quando estamos sofrendo, nós recebemos um consolo sobrenatural. Sobre nós repousa o quê? O Espírito da glória e de Deus. Espírito de glória. O que significa isso? A palavra glória, se ela for definida do ponto de vista teológico, glória significa a reunião de todos os atributos da divindade. Significa a própria divindade. Lembra-se, na época de Samuel, quando foi-se a glória de Israel. A glória de Israel é a presença de Deus conosco. E eu e você, como crentes, nós sofremos, mas há um consolo sobrenatural que se refere à presença do Espírito Santo dentro de nós. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, quando ele ensina sobre o Espírito Santo, sobre o fato de nós sofrermos como filhos, diz: com ele sofremos, mas com ele também seremos o quê? Glorificados. E o Espírito Santo, ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Fraquezas. Primeiro, espere o sofrimento. Segundo, alegrem-se no sofrimento. Desfrute da doce consolação do Espírito Santo na sua vida. Terceira lição, versos 15 e 16. Ele vai agora falar conosco para nós avaliarmos o sofrimento. Ele diz assim no versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes o quê? Glorifique a Deus com esse nome. Irmão, que coisa extraordinária. Na fornalha da perseguição, na fornalha da provação, na fornalha do sofrimento, você tem que perguntar para Deus: Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Qual é o propósito do Senhor no fato de eu estar passando por tudo isso? Irmãos, o sofrimento por causa de Cristo, ou por obediência à sua palavra, é uma felicidade. Abra a sua Bíblia lá, em Mateus, capítulo 5. Todo mundo gosta das bem-aventuranças, só não gosta dessa. Mateus, capítulo 5. Veja lá, por favor, versículos 11 e 12. Vamos ler juntos? Bem forte. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram
antes de vós. Não há vergonha nenhuma, é um privilégio, é uma bem-aventurança nós podermos sofrer como cristãos. Pedro faz uma colocação aqui. Ele diz assim: olha, o juízo de Deus vem sobre todos, obedientes e desobedientes. Mas ele coloca no versículo 27, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Deus está limpando a igreja. Deus está purificando a sua igreja. Está ou não está? Está lá em Efésios. Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. E Ele está santificando, purificando, para apresentá-la a Deus de uma forma perfeita e gloriosa. Como é que Deus faz isso? É santificando, purificando a vida do crente. Mas veja, o que ele diz assim: olha, é melhor suportar o fogo da provação nesta vida, utilizado por Deus como um meio de purificação, do que suportar o sofrimento eterno no lago de fogo. O peso da glória que nos está reservado em Cristo Jesus é incomparavelmente superior aos sofrimentos transitórios desta vida. Quarta lição, já estou encerrando, diz aí, versículo 19, vamos ler juntos o que diz? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Essa palavra encomendar é muito perigosa, porque eu já fui em enterro onde o padre encomendou a alma do defunto. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando, enquanto você estiver vivo e você estiver passando por sofrimento, o verbo encomendar no grego é um termo bancário que significa assim: depositar em total confiança algo que é precioso. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar é depositar em confiança. Lembra de Jesus? Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. A nossa vida está nas mãos de Deus. Descansa no Senhor. Não importa a dimensão, a luta que você está passando, o problema, a dor, a dificuldade. Porque você só vai parar de sofrer primeiro quando você morrer. Aí você vai descansar de todo o seu sofrimento. E segundo, se Jesus Cristo voltar antes de você morrer. Porque Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós vamos para a presença e lá não há dor, não há tristeza, não há nada na presença de Deus. Eu estou animando vocês ou desanimando? A vida como ela é. Às vezes eu queria ter o dom apostólico de pegar um crente que está sofrendo e dizer: olha, você está curado. Dizer para a doença, pega a tua trouxa e vai embora. Eu queria isso, mas a vida não é assim. Até Paulo não conseguiu livrar-se do espinho na carne. E Deus diz: Paulo, a minha graça o quê? Porque é na fraqueza que nós dependemos de Deus. E você já notou que doença é um negócio que deixa o cara paciente? Aliás, o nome é paciente, né? De prepotente ele vira paciente. E você vai visitar ele,
ele está pelado com aquele roupão amarrado. Nego dando banho nele, cuidando. Que coisa. Isso é a vida. 4 coisinhas importantes nesse versículo. Quem deve encomendar? Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. O crente que sofre por ser crente. O crente que sofre por fazer aquilo que é correto. O crente que está sendo burilado, purificado, provado pelo Senhor. Encomende. Segundo, o que é que você vai encomendar? A sua alma. A sua alma. Os ganhos materiais deste mundo não adianta nada se você perder a sua alma. No sofrimento, devemos olhar mais para a proteção de nossa alma do que a preservação do nosso corpo. Guarde bem isso. Quando as pessoas falam no número de óbitos da pandemia, preste atenção, eles só falam nas pessoas que morreram. E diz assim, nós estamos preocupados em salvar vidas. Mas se a pessoa partir para a eternidade sem Jesus, você está salvando vidas? Tá? Por isso que Pedro diz assim, encomende o que é a sua alma, deposite. Terceira coisa importante, a quem encomendar? Ao fiel Criador. Toda pessoa que morre, o seu corpo volta ao pó, e o seu espírito volta a Deus, o Criador. Por fim, como encomendar? Praticando o bem. O cristão sofre por obediência e prática da palavra de Deus. Paulo diz, não cansemos de fazer o bem. Então eu gostaria que nesta manhã vocês ficassem com essas 4 lições. Primeiro, espere o sofrimento. Segundo, alegre-se no sofrimento. Terceiro, avalie o seu sofrimento. Quarto, entregue-se a Deus no sofrimento. Resumindo, sofrer como cristão é um privilégio que deve ser esperado e valorizado. Sofra pacientemente, entregando-se a Deus todo dia e fazendo aquilo que é bom. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar o último hino e vamos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas.